9h32, voltamos agora com o TV Mar News e a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou uma normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista. O advogado Juliano Pessoa vai explicar para a gente agora esses detalhes, principalmente porque causou muita dúvida quando a gente teve, infelizmente, aquela outra decisão do STJ que é sobre o rol de procedimentos. Como é que fica? A ANS decidindo agora isso, é uma decisão favorável, não é? Ou ainda fica enquadrada lá naquela decisão do STJ? Bom dia para você. Bom dia, Orlando. Bom dia quem nos assiste. Eu diria que é uma excelente notícia. Coisa boa. Especialmente depois daquela decisão do STJ, né? Que trouxe um tremor muito grande, especialmente para esses pais e mães dessas crianças que necessitam e muito dessas terapias, desse atendimento multidisciplinar. Então, assim, é importante que a gente destaque que Alagoas foi o segundo estado no país que propôs uma ação civil pública. O Ministério Público Federal aqui, em 2021, propôs uma ação civil pública e houve êxito nessa demanda liminarmente e a ANS teve que alterar a diretriz de utilização, incluindo já essas terapêuticas e essa assistência toda sem limitação. Então, eu diria que mesmo com a decisão do STJ, esses pacientes não deveriam ser impactados por essa alteração de entendimento do tribunal. Mas agora, esse assunto foi encerrado, vamos dizer assim, porque a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar mudou o entendimento dela interno e inseriu no rol de cobertura obrigatória toda essa assistência que esses pacientes necessitam. O que é que a agência diz de forma expressa? A partir de 1º de julho de 2022, toda e qualquer prescrição que for formulada por um profissional médico para este paciente, envolvendo essa assistência multidisciplinar, deverá ser obrigatoriamente coberta pela operadora de saúde, sem mais discussões se ela vai limitar a número X, Y ou Z de tratamentos e de terapias. Não existirá mais isso. Essa discussão foi encerrada e agora, segundo a agência preconiza, tem que haver sim a cobertura desse tratamento. Dessa forma, então, caso o plano de saúde se negue a fazer esse atendimento, o que o usuário deve fazer? Ótimo, é importante assim, automaticamente essa pessoa precisa procurar ajuda. Quais são as ajudas? É importante que ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs. Ele também reporte isso diretamente para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Todas as vezes que a gente conversa de algo envolvendo o plano de saúde, eu faço questão de martelar muito essa tecla, porque é uma ferramenta que as pessoas não utilizam o quanto precisariam utilizar e funciona muito. A agência é muito ativa nesse contexto de entrar em contato com a operadora diretamente, buscando informações daquele caso concreto que foi relatado. E se a operadora estiver descumprindo a normativa da agência, ela já responde primeiro administrativamente, podendo inclusive ser compelida a pagar multas, bem como ela poderá responder do ponto de vista jurídico, caso esse beneficiário busque a ajuda de um profissional da área jurídica, que é cabível nesses casos. Então, ou seja, não pode, em hipótese alguma, haver esse tipo de negativa. É uma negativa classificada como abusiva e essa pessoa precisa automaticamente reportar isso para as instituições que amparam os consumidores para buscar ajuda e alguma medida que faça com que a operadora cumpra o que está lá na regra. Como a ANS chegou, então, a essa conclusão? Olha, eles vinham, na realidade, essas alterações agora, elas se tornaram permanentes, né, e recorrentes, até porque houve uma alteração, no ano passado também, da legislação. Então, essa atualização do rol da ANS agora ela é muito mais breve. Era de 2 anos, lá atrás, e se alterou isso para 6 meses. Então, ou seja, ela está reiteradamente reavaliando, reanalisando aquele rol, recebendo solicitações de inclusões no rol. E ela fez, inclusive, especificamente em relação a essa temática, várias audiências públicas, inclusive ouvindo a sociedade, ouvindo as operadoras, ouvindo as instituições, os especialistas especialmente, que é quem detém o maior conhecimento para poder indicar esses tratamentos, e verificou, constatou na prática que era necessário que esses pacientes, que esses beneficiários recebessem esse tratamento nessa configuração que agora foi feita. E o que é que ela disse também nos motivos dos votos, inclusive dos diretores. Eles tocaram num ponto importantíssimo, eu diria, que eu defendo muitíssimo
enquanto especialista na área, que é na não interferência na prescrição médica, ou seja, na autonomia do profissional médico. Exatamente, Né? exatamente. O médico tem a sua legitimidade enquanto especialista para agir de acordo com as suas convicções, com os seus aprendizados científicos, com a evidência científica, e por isso que ele indica. Não é assim de forma genérica, no achismo. Existe uma individualização do tratamento para cada paciente. Tem pacientes que são prescritos 20 sessões, outros 15, outros 12, outros 30. Então, isso varia de acordo com a necessidade de saúde. Essa palavra que a gente tem que frisar. Eu acho muito importante quando você menciona nisso, né, a liberdade, porque a gente sabe que, infelizmente, alguns planos de saúde fazem essa indicação ao médico. Olha, não pede, não faz desse jeito. Mas aí o médico ele precisa também se sentir, primeiro, seguro de que ele vai continuar com o seu emprego garantido, né? E que ele possa ter segurança também para prescrever qualquer tratamento que seja necessário, de acordo com o seu conhecimento, para aquele paciente, né? Exatamente, essa liberdade, essa autonomia é importantíssima, né? Inclusive isso está lá posto no Código de Ética Médica. O médico não pode ter suprimido ali o seu direito diante das suas convicções, do que ele acredita que cientificamente é melhor para o seu paciente por conta do desejo particular de um gestor, por exemplo, de uma operadora. Então, esse tipo de intervenção não pode e é abusiva, inclusive ilegal, isso não deve acontecer. E a operadora, se for demonstrado esse tipo de prática internamente, Orlando, esses gestores poderão responder por isso, inclusive do ponto de vista jurídico, né? Então, não é cabível. A ANS, ela toca nesse ponto e ela toca também no outro ponto, em relação aos métodos, né? Especialmente em relação no tocante aos pacientes autistas. Discute-se muito qual é o melhor método, se é o ABA, se é isso, se é aquilo. E a operadora fica querendo fugir de determinados métodos. O que é que a ANS diz na exposição dos motivos, inclusive, dessa decisão? O rol da ANS, ele não adentra nessa questão do método a ser utilizado. Por quê? Porque, novamente, isto cabe ao profissional analisar, não à agência. A agência até reforça a mensagem no sentido de que, se você tenta limitar esse tipo de atuação do profissional médico, você termina motivando aquele profissional a sair testando todo e qualquer método que consta no rol, para ver qual é o melhor, porque já que aquele que ele acredita, ele não pode prescrever, porque a operadora fica vedando, ele termina saindo, testando todos os métodos. Isso é um verdadeiro desserviço, né, do ponto de vista operacional. Sim. E para o paciente, pior ainda, isso pode trazer ainda mais prejuízo se você ficar fazendo testes e não indicar aquela terapêutica que o profissional acredita que é a mais indicada para o paciente. Essa decisão da ANS, ela abre precedente para outras futuras decisões também? Você acredita que sim? Eu acredito assim, que abre precedente no sentido de que a agência agora ela está monitorando isso de mais próximo, né? A sociedade vem participando e precisa participar ainda mais, sabe, Orlando? Assim, as instituições que amparam os diversos beneficiários aí no país precisam entender que a participação social, de forma efetiva, de forma ativa, é importantíssima nesse processo de atualização do rol, porque é ali o momento da sociedade levar os anseios, o que se necessita, quais são as possibilidades de tratamento que não estão contidas no rol, para que a agência ouça aquele anseio da sociedade, discuta com os especialistas, e as audiências públicas precisam ser ferramenta da sociedade para poder se ter uma maior inclusão aí nesse rol a cada 6 meses. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa, tá bom? Obrigado, até mais.